Oi, Ana. Boa noite. Boa noite, Sandra. Tudo bom? Tudo bem com você? Bem, melhor agora com você aqui. Ah, que isso, minha linda. Você sabe que você é um encanto, eu te adoro. Que bom te reencontrar assim, mesmo pela tela. Muito bom a gente se ver assim, se encontrar, Ana. Você é uma pessoa que eu adoro, uma lutadora, né? E hoje eu tenho o prazer de estar com você aqui na minha live. E, Ana, a nossa dinâmica é o seguinte: a Gleuma, que é a nossa colega aí, a Rita, já estão aqui com a gente, Lilian também, uma linda, fofa fisioterapeuta, Rita, assistente social, Gleuma também assistente social. Elas já entraram aqui na nossa sala, Aham. porque a gente faz um trabalho toda quinta-feira, eu acho que você tem conhecimento, né? De lives que nós trazemos pessoas que estão dentro dessa área do envelhecimento, que conhecem um pouco da luta, né, em torno dos direitos da pessoa idosa, para que a gente possa aproveitar essa noite de quinta-feira e poder dividir junto aí com as colegas e os colegas a oportunidade de refletirmos, né, sobre a prática do envelhecimento, como a gente pode lidar com esse segmento, né, e como a gente pode garantir mais direitos, uma vez que a gente já tem uma legislação até bastante coerente, né? E aí, como que a gente vai fazer para daqui para frente a gente poder avançar mais ainda, né? A gente está num momento que você e eu e todo mundo aqui tem vivido, né? Que é o momento da pandemia, que nos trouxe, né, para dentro de casa. E apesar disso, a gente deu a volta por cima, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que o envelhecimento até ganhou uma visibilidade muito maior do que já tinha, ou não tinha, na verdade, né? Mas com a pandemia, a gente, todo mundo que luta em prol da defesa dos direitos da pessoa idosa criou assim uma grande oportunidade e para a gente poder encontrar as pessoas e fazer debates e trocar informações e experiências, e isso tem acontecido não só aqui, como em tantas lives maravilhosas, né, que nós temos visto aí. Você já participou de algumas também, né? No grupo lá de regulamentação, que é um grupo também que foi criado maravilhosamente bem para debater essa questão. Achei uma oportunidade incrível. E aí eu quero dar boa noite para as pessoas que já estão aqui com a gente, tá? A Bianca, a Nete é uma professora maravilhosa que eu tive lá no IPUB, há muitos anos atrás. A Nete, ela não mora no Brasil, mas ela está sempre envolvida com o tema, continua, uma pessoa que eu tenho a Nete como uma referência no estudo de envelhecimento, a Ana Lúcia, uma pessoa maravilhosa também, que sempre lutou em prol dos direitos da pessoa idosa lá no CNDI. Tânia, o Daniel. Oi, Daniel, tudo bem? Daniel também está aí com a gente. Marinete. Então, a gente já tem um grupo assim bem legal de pessoas que estão prestigiando o trabalho aqui das lives de quinta-feira. Eu queria aproveitar, Ana, para primeiro agradecer a tua participação, dizer que eu estou muito, muito feliz de estar com você essa noite de quinta-feira, para a gente discutir a questão do cuidador e da cuidadora de idosos, né, que é um ponto assim muito importante da história do envelhecimento, né? E eu acho que a gente tem mesmo aqui criar oportunidades para que a gente possa, de fato, trazer, né, a relevância do cuidador e da cuidadora para o cenário brasileiro, especialmente do envelhecimento, de forma a gente assim poder fortalecer, né, Ana, mais e mais a luta, né, dos cuidadores para que eles realmente sejam
como eu vou dizer, respeitados, para que se tornem, de fato, uma profissão, para que todo mundo reconheça que o trabalho do cuidador é um trabalho de extrema competência, e que a gente precisa, né, mais do que nunca, de pessoas qualificadas para o cuidado de pessoas idosas, né? Mais do que nunca vamos precisar mais ainda. E nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, com certeza tenho ouvido de muitos cuidadores e de muitas cuidadoras, né? A responsabilidade com esse cenário que nós estamos atravessando da pandemia, em estar, né, acompanhando idosos que estão internados em hospital, idosos que estão em casa necessitando de cuidados, que não podem, né, de alguma forma, sair de casa, são idosos com maior fragilidade. Então, assim, mais do que nunca, eu acho que o trabalho do cuidador ganhou uma visibilidade e um respeito que me deixa até bem feliz, sabe? Para que a gente possa continuar a luta, né, em defesa do trabalho do cuidador de idosos. Então, eu quero te agradecer muito. Quero dizer que a gente já está com um público aí bem bacana, prestigiando. E aí eu queria deixar você se apresentar. Não vou apresentar você, eu queria que você mesmo se Eu não sei se apresentasse. você está me ouvindo bem. A sua Tô, voz ficou mais baixa. Não sei se é, quando eu tentei mudar alguma coisa aqui, ficou mais é, baixa. Você está me ouvindo bem? tô te ouvindo muito bem. Então tá. Para mim, a sua ficou um pouquinho mais baixa. Ah, meu É, Deus. Mas você está eu me ouvindo, né? estou te ouvindo, mas muito baixo. É Deixa eu. mesmo? Agora eu tentei melhorar aqui. Vamos ver, mas não vou mexer muito, não, que essa tecnologia toda é muita coisa. Às vezes está Bom, tudo errado. Mas a gente arruma, produz, quando chega na hora, menina, o negócio está errado. exatamente. Bom, deixa eu até abrir um parênteses aí que o Daniel está pedindo, antes da sua apresentação. O Daniel está pedindo para a gente divulgar a pesquisa nacional sobre as condições de trabalho e saúde dos cuidadores. Então, pessoal, acessem lá o site da Fiocruz, www.covid19.cuidadores.fiocruz.br, e vocês, quem é cuidador, poderá aí, através do site, fornecer dados importantes para o professor Daniel Grosmo, que é um pesquisador de longa data na área do cuidado, e as pesquisas que ele vem realizando são de extrema competência e seriedade, e com certeza servirão, né, Ana, para outras, quem sabe, políticas do envelhecimento, onde a gente possa, de fato, conquistar os ideais em torno do envelhecimento digno, né, de qualidade e com formação especializada para a gente garantir aí a velhice tão bem preconizada na legislação brasileira, né? Então, gente, acessa aí a pesquisa do professor Daniel Grosma, lá da Fiocruz, condições, né, do trabalho dos cuidadores. A Lídia está até dizendo que os cuidadores são os porta-vozes da pessoa cuidada, né? Sempre informamos as ações de vida diária da pessoa. A Ana vai falar um pouco sobre isso, tá, Lídia? E eu queria, então, que a Ana então, se apresentasse aí para o nosso público que está assistindo a nossa live. Ana. Primeiro, eu queria dizer muito obrigada pelo convite. A recíproca de tudo que você disse a meu respeito é verdadeira para você também. Você é uma das pessoas, de umas mulheres fortes que eu admiro, que eu acompanho, né? Tive a honra do meu primeiro curso, né? Do curso de cuidadores, quando eu migro, né? Ter sido feito lá na UNAT-UERJ, pela sua coordenação, e eu falo isso em todos os espaços, é bom falando isso para você agora. Foi um divisor de águas para mim, em todos os sentidos, né? Para isso que eu sou hoje, para as pessoas que a gente agrega, né? Para os amigos que vieram juntos aí. Hoje a Norma, cedo, não sei se você lembra da Norma. Norma, a gente ficou amiga daquela época, né? É verdade. São outras tantas, né? Então, assim, para mim é uma alegria muito grande, né?
mais ainda porque a Cierj teve um ninho na UERJ, né, na UNAT, UERJ. A gente lembra de todas as semanas da gente, daquelas reuniões, né, incansáveis para poder discutir, pensar a Cierj e tudo. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui com você, tá? Então, eu sou Ana Gilda Soares dos Santos, eu estou presidente da Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa, da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. E a Cierj é a associação que, hoje em dia, aqui a gente tem outras até que estão começando a se formar, mas a nossa associação é oficial, né? Queria muito usar esse espaço para dizer isso, Sandra, porque teve algumas pessoas que disseram que entraram em algum site que tinha a mesma sigla da Cierj, só que depois eu mostrei todo o nome, né? Então, por isso eu repito algumas vezes, a nossa associação é do Estado do Rio de Janeiro, legítima, né? Construída democraticamente, de uma construção coletiva, né? Então, isso precisa ser valorizado, isso precisa ser dito, que não é uma associação de brincadeira e nem de fantasia. É uma associação de militância. Então, assim, extremamente feliz de estar aqui e aí ver todos os companheiros, né? Daniel falando aí da pesquisa, vou dar uma reforçada. Essa pesquisa é muito importante, né? A gente faz parte dessa pesquisa junto com o Daniel, da equipe de construção dessa pesquisa, e vai falar sobre as condições de trabalho, né, durante essa pandemia, mas, para além disso, é a gente saber aonde estão os cuidadores e o que eles passaram, né? Isso, a gente precisa ter isso como documento, e aí eu falo enquanto associação. A nossa contrapartida vai ser receber aonde nós estamos, o que passamos, para depois pensar outras políticas, outras coisas, né, que a gente foi considerado agora essenciais durante a pandemia, né? Mas, na prática, não temos nada tão voltado assim, mas a gente vai ter tempo aí para discutir. Mas com certeza. Só para estar passando isso. Ai, Ana, é verdade. Você falou tudo agora. Primeiro, foi grande a sua fala no sentido da construção da Cierj, né, que foi isso mesmo, né, foi um trabalho participativo, em conjunto, né, você, eu, Daniel, o pessoal da Brás, Serafim, né, que está em Portugal nesse momento, e tantas outras pessoas que estiveram com a gente, refletindo sobre a importância da gente criar um coletivo organizado que tratasse de fato dos direitos dos cuidadores e que desse visibilidade aqui no Rio de Janeiro aos cuidadores. Então, essa iniciativa foi muito válida e, a partir dela, a gente realizou algumas provocações, né? Provocações no legislativo, provocações junto a outras categorias, né? Que vieram discutir com a gente, né? A questão do cuidado. Então, foi um trabalho assim que eu acho que foi num crescente, né? E transformou a Cierj, né? Lá na Fiocruz, foi, né, a criação da Cierj, propriamente dita, num evento na Fiocruz, e um trabalho assim que criou realmente raiz, né? E está aí sólido, e você à frente com toda a sua garra, né, toda a sua luta, trabalhando também, porque você trabalha, você nada melhor do que uma presidenta que fala do que sabe, né? Quer dizer, a sua prática profissional, né, é essa, né? É lidar com cuidado. Então, assim, você não caiu de paraquedas no negócio, muito pelo contrário, você vem construindo realmente um trabalho muito bacana e respeitoso, e você hoje é uma das pessoas assim que a gente considera como uma pessoa assim de referência, né? De referência nessa questão do cuidado. Então, a gente tem que realmente continuar fortalecidos, né, no sentido da gente dar realmente mais força e criar
políticas em torno, né, da formação do cuidador, do próprio cuidador, conscientizar as famílias, né, que esse profissional, ele é um profissional, é o melhor profissional qualificado para cuidar, né, de idosos, enquanto as famílias têm que trabalhar, enfim, atuar em outras questões, e daí para frente a gente realmente avançar na área do cuidado, como a gente sempre sonhou, né, Ana? A gente sempre sonhou, né? Então, para começar esse nosso bate-papo, né, tem um monte de gente bacana aí, o Almir é um aluno da UNAT, fofíssimo, que está sempre acompanhando o nosso trabalho, a Cássia, que é estagiária, foi nossa estagiária, pois é, que você conhece muito bem, a Marina, a Adriana, olha, tem tanta gente bacana aqui assistindo a gente que eu estou até emocionada. É uma galera aí que também te conhece muito bem, né, e que sabe exatamente quem é a Ana. A nossa Aninha, a Lúcia também, a Alves está aí, a Ana, a Lúcia é a nossa assídua aí, a nossa companheira de luta. A nossa companheirona de live, está sempre com a gente. A Deise Ramos, que também é lá da UNAT, Viviane, olha, tem uma galera assim, muito bacana que está aí colaborando com o nosso trabalho. E aí, para começar, Ana, eu queria te fazer uma primeira pergunta. Bom, em 1999, né, a Política Nacional de Saúde do Idoso estabeleceu a definição de quem era o cuidador, né? Nesse mesmo ano, foi criado também uma portaria interministerial, a portaria 5.153, que instituiu o Programa Nacional de Cuidadores. Eu queria que você explicasse aí para nós por que a luta pela regulamentação do cuidador não avançou como uma possível política pública no cenário do envelhecimento. Então, Sandra, é bem interessante a gente pensar nisso, né? Porque a gente pensa quando essa política foi pensada, né? E por que foi pensada num momento que a gente ainda tinha mais uma organização política, né? Porém, a Política Nacional de Saúde do Idoso veio complementar a Política Nacional do Idoso, que veio anteriormente, né? Que assim, no meu ponto de vista, já abrangia, né? Mas a gente sempre tem que ter uma outra coisa para poder retificar aquela outra questão que já foi feita. Mas é válido enquanto luta. Porém, o que a gente entende um pouco daquela época e do pensamento do governo também daquela época era estar dando emprego às pessoas de nível fundamental que tinha uma demanda por trabalho, e aí já se começava a discutir essa questão do envelhecimento, porque antes a gente não envelhecia, a gente morria, a qualidade de vida foi mudando, né? E aí as pessoas já viviam mais e foi se vendo isso. Porém, Sandra, é muito triste isso que a gente... É triste de falar, mas eu acho que a gente tem que falar, né? Porque foi pensado, mas não foi pensado para ser realizado. Foi aquele jeitinho que deu, né? Olha, vamos pegar esse pessoal aqui, vamos dar um treinamento e vamos botar como cuidadores, né? E isso, hoje cedo, até numa reunião mais cedo, a gente estava até comentando sobre isso, né? A gente tem uma cultura de que a mulher é responsável, né, por tudo, pelo cuidado com o idoso, pelo cuidado do marido, né, pelo cuidado do neto, do filho e tal. Ela tem que dar conta desse contexto todo, né? Lá em 1998, 94, né, quando isso tudo foi pensado, está pior. Se hoje a gente ainda tem esse pensamento, naquela época mais ainda, né? Então, eu vejo que tudo não é nem... Eu não acredito que naquela época se tinha uma estrutura machista tão formada quanto hoje, ou se hoje as pessoas demonstram mais, né? Mas eu acho que qualquer lugar para essas mulheres era simples, né? Então, eu acho importante que teve, sim, um pensamento de se
fazer umas cursos de formação. Eu fiz uma leitura boa sobre a Política Nacional do Idoso, esses cursos de formação. Mas ninguém pensou, olha, vamos qualificar essas pessoas para trabalhar? Vamos realmente ampliar essa política, abrir um leque, colocar que tenha espaços nas universidades, que tenham espaços para esses cursos, espaços, escolas realmente idôneas, né? Não essas coisas que a gente vê por aí, né? Mas que qualificasse para discutir isso, ou levar isso para uma discussão mais ampla, né? Ficou uma queda de braço, né? Que aí a gente vê que tem a saúde, que é muito, de alguma forma, pegar essa responsabilidade do cuidador, porém, fica sempre aquela discussão que a gente fala sempre, nós não estamos para tratar doença, nós estamos para promover saúde, não que os outros profissionais que trabalham com saúde não promovam saúde, mas o nosso trabalho é um trabalho mais social, é um trabalho de resgate, é um trabalho delicado, que não pode ser só visto como uma boa ação ou como uma caridade. Você tem que ter entendimento de para quem você está trabalhando, com quem você está trabalhando, né? E eu acho que isso não foi pensado, mas ainda bem que a gente pode discutir ainda, por enquanto, né? E ir construindo junto, né? Mas eu vejo dessa forma. Além da gente estar hoje construindo melhor, né, essa prática do cuidado, eu acho que vale a pena a gente hoje também trazer, né, à tona toda essa construção que lá em 99 começou, né? Primeiro lá com a Política Nacional do Idoso, depois em 99 com a Política Nacional da Pessoa Idosa, a Política Nacional de Saúde, desculpa, do idoso, né? E depois com a portaria interministerial, que foi uma portaria que, inclusive, eu até participei, Daniel também participou, que foi uma rede, né, que na época foi uma rede, o lançamento foi criado uma rede para a gente, especialmente até as universidades, né, as instituições públicas, difundirem a formação do cuidador. Então, acho que foi até oportuno, né, você estar colocando isso. Eu vou te pedir uma licença, um minutinho, que eu vou pegar um fone, que o seu som está muito baixo. Meu Deus, está bem. Bom, enquanto a Ana está pegando eu quero aqui saudar Serafinho, Terezinha, que estão aqui com a gente, Raimundo Eugênio Costa, lá de Minas Gerais, Brasópolis, está aqui com a gente, que beleza, obrigada, Raimundo, por presente. Selma também, quem mais me diz? Cleide, que chegou aqui, que também está com a gente, Jorge Silva, que também está aqui, tem gente abessa prestigiando. Só gente amada, só gente amada, só gente amada. Exatamente, só gente amada. Viviane até está sugerindo que a gente possa fazer uma live com o Daniel para promover a pesquisa, saber mais sobre o detalhe da pesquisa. Bom, se ele topar, aceitar, estou aqui. Viviane, fala com ele aí, que ele está aí na live. Mas aí, Ana, é super importante a gente você ter tocado nessa questão do princípio de tudo, né? Porque a gente precisa hoje, né, através do que o que ficou lá nos anos 90, né, que foi construindo a política do idoso, a gente tem que repassar isso para as pessoas que estão chegando, né, nessa área, estão fazendo os cursos de especialização em gerontologia, né, para descobrirem realmente o que foi e o que tem sido a luta em torno dos cuidados com a pessoa idosa, né? Que abrange tudo, abrange os cuidadores, abrange, né, a política, abrange, né, o respeito. Olha, é uma série de coisas, um elenco de coisas que nós temos que tratar, né, Ana? Eu estou lendo um artigo agora estou lendo um artigo do Serafim de 2013, que ele faz um apanhado, né? Beijo, meu amor, que eu adoro esse homem.
E aí, mas olha, e é muito interessante porque ele traz exatamente essas contextualizações, entende, Sandra? De não ser, do idoso não ser aquele estorvo, né? Ou aquela pessoa doente, é um sujeito que está ali, né? E eu acho muito interessante, então aconselho quem puder ver o artigo de 2013, Política Nacional do Idoso. Só quem está fazendo pesquisa, quem é da área, é só procurar nas bases de dados, né? Vem o trabalho, vem logo o trabalho do Miguel, vem o trabalho de Serafim, né? Que exatamente. Fizeram artigos, produziram artigos muito bons na área. Uhum. Ana, eu queria, então, te perguntar uma outra questão. A classificação brasileira de ocupações, né, CBO, conhecida como CBO, né, para o CBO, desculpa, o exercício da função de cuidador exige que a pessoa seja formada em cursos livres, com uma carga horária mínima de 80 a 160 horas. Você acha essa carga horária adequada para a formação de um cuidador? Então, Sandra, eu acho que assim, o mínimo precisa ser de 160, não pode ser menos, né? Porque 160 a gente vê que já consegue abranger um bom curso, né? Porque também tem isso, né? Quem é que vai dar esse curso, né? Como é que é a montagem? Isso tudo a gente fica pensando, por que também não foi pensado uma metodologia única, né? Ou que tivesse mais participação de profissionais da gerontologia, né? Para poder estar... Eu vejo que tem cursos aí de 4 horas, de 5 horas, de 20 horas, que não traz nada. E eu acho que é delicado, porque você pode ter um curso ou de 5 horas, que não dê nada, mas você pode ter um curso de 300 horas também que não dê nada, né? Que aí você tem que ter uma base mesmo de conhecimento sobre o envelhecimento, né? Sobre o envelhecimento, mas da totalidade do idoso ou de quem for cuidado, né? Porque aí a gente fala do idoso, mas a gente também, enquanto associação, a gente tem aí as outras categorias de cuidado, né? As outras segmentos de cuidado, que também a gente vê que precisaria de uma qualificação, para você saber aonde você realmente está. Porque senão a gente volta àquela questão que a gente falou anteriormente. Você cuida, eu cuido porque eu gosto de cuidar. Não é tão simples assim, Sandra. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Eu lembro do curso de cuidadores, né? Do impacto do estágio, porque eu tinha uma visão de um envelhecimento, no estágio eu vi um outro envelhecimento, né? E para mim foi muito gratificante, porque, além de tudo, a gente fez lá no Amparo, que é um espaço maravilhoso, né? E com mulheres que eram ex-empregadas domésticas, ex-babás, né? Que já tinham cuidado de várias pessoas na vida, né? E, de repente, a gente vê ali como é que a gente também vai ficando, que aí também a gente começa a se ver, né? Quando a gente para pensar. Então, eu acho que assim, o curso ele tem que ter todas essas bases, mas principalmente ele precisa ter o estágio. E por que a gente precisa reforçar isso? Porque o capitalismo pega tudo assim que é facilitador para o capital subir mais ainda e se torna regra, né? É ótima a live, é ótimo a gente ter aulas online, é tudo maravilhoso, mas já tem alguns espaços que eu fiquei sabendo que já estão pensando num curso de cuidadora à distância. Eu acho isso muito, muito, muito perigoso e muito delicado, sabe? O cuidado com o idoso, ele tem toque, ele tem cheiro, ele tem, sabe? Ele tem afeto, que aí é um afeto que não é um afeto de amor, porque eu vou passar a amar aquela pessoa idosa com pena. Não, é um afeto de respeito, né?
Então, isso é só ali no concreto, na vivência mesmo que a gente pega, né? E as aulas, né? Eu lembro das aulas, como eram importantes as aulas de trocas, de reflexões que um trazia, porque isso, o curso não é um curso que tem um professor lá dizendo, olha, isso é assim, assim, não é uma regra, né? Você vai construindo junto, né? Então, e mais ainda porque são profissionais que procuram um curso que já atuam de alguma forma. Então, ele também já traz um saber, né? Que isso vai se agregando. Então, você perder isso tudo, você não pode, né? Então, assim, eu acho que o mínimo é 160 horas que vem sendo, né? Mas vai da qualidade. A qualidade precisa ser Inclusive, você colocou uma questão que eu realmente concordo plenamente com você, que é a prática, o estágio, né? E como o estágio, ele tem sido em vários cursos que a gente sabe, que a gente conhece quais são, né? Os cursos que a gente sabe quais são, de pessoas, né, sérias e competentes que estão à frente, são práticas em instituições asilares, como é o caso do Amparo Tereza Cristina, e trouxe para a experiência dos cuidadores o perfil de idosas que vivem nessa instituição, que foram empregadas domésticas ou que foram babás, né? E que não conseguiram fazer construir a sua própria vida, né? Ter seus próprios filhos, a grande maioria era solteira, né? Ainda é, né? O perfil ainda continua, mudou pouca coisa, mas foram mulheres que foram para aquela instituição, belíssima, por sinal, que eu tenho o maior respeito para o Tereza Cristina. Queria mandar aqui meu abraço para a Dona Maria da Graça, para a Gabriela, para a equipe toda, que são pessoas maravilhosas, Rubens, né? Pessoas incríveis e grandes profissionais que estão concentrados naquela instituição. Mas o perfil ali foi um perfil importante, como você mesma disse, para a prática do profissional que vai cuidar, né? Tudo bem que ele trouxe já a prática empírica dele, de estar cuidando de alguma forma, mas como a gente organiza, né? Organiza o estudo, né? Organiza a metodologia, isso fica muito mais claro, né? Para esse cuidador, né? Que ele vai, através do curso, organizar melhor a sua prática profissional. Eu queria ressaltar, Ana, que como eu te disse, eu gosto muito de saudar as pessoas que nos assistem, tá? Claro, então, tem a Sória maravilhosa que está aqui também prestigiando, e tem pessoas que estão dizendo que realmente a Lília está dizendo que é no estágio que a pessoa vai conhecer e vai aprender melhor o trabalho, né? Como cuidador, né? A Marinete está falando que a sua fala foi fantástica em relação a esse procedimento de formação. É isso mesmo, tem que ter uma seriedade no assunto, né? E tem que se envolver as instituições sérias, bem credenciadas para formar os cuidadores. A gente tem aqui no Rio de Janeiro instituições bem sérias, né? Mas tem também esse lado que você falou, de cursinhos de esquina, né? Cursinhos de 2 horas, a Rita está até falando, tem curso até de 2 horas. E cursinho, né, assim, só para constar, né? E são cursos que não vão acrescentar nada de importante à prática do profissional dos cuidadores, né? Então, isso que você colocou realmente de uma importância total. E aí eu queria aproveitar e pedir para você falar da Cierge. Fala para a gente dessa associação fantástica, trabalho da Cierge. Quem é cuidador ainda não é associado, trate de fazê-lo. Como é que é? Com certeza. Então, a Cierge esse ano vai fazer, de vida, né, uma menina já há 8 anos. Agora, 19 de outubro, ela está fazendo 8 anos, né? Mas a Cierge hoje em dia, a voz do cuidador aqui. E eu falo que não é a voz da Ana Gilda, porque a voz da Ana Gilda vem porque as minhas companheiras estão sempre do meu lado, elas estão trazendo os problemas, elas dizem, olha, vamos fazer assim e vamos pensar assim.
Então, a Cierge é maior, né? Eu sempre penso assim, eu quero muito que a Cierge sobreviva a tudo, sabe, Sandra? Acho que por isso que eu tenho tanta paixão pela Cierge, porque eu quero estar velhinha e saber que tem uma associação de cuidadores e que vai me atender de alguma forma, entende? Então, hoje a gente está numa dinâmica bem diferente, essa coisa toda dessas lives, informações, a gente está cheio de novidades, né? A gente tem um cuidador querido, mandar um beijo para ele, o Rayan, que montou o nosso site. Então, agora a gente tem um site, né? Que as pessoas podem se inscrever lá e também se associarem, porque a Cierge não anda sozinha, né? Então, a Cierge vem aí militando, não só pela regulamentação, mas em outras frentes. A gente teve aí, durante a pandemia agora, algumas denúncias, né? Cuidadores com falta de EPIs, né? Cuidadores sendo explorados, né? Em vários espaços de trabalho, e a gente levou essas denúncias para o Ministério do Trabalho, né? E a gente teve algumas respostas, não tão positivas quanto a gente queria, né? Como as cuidadoras do Abrigo Redentor, que ainda não conseguiram ainda voltar a ser contratadas via CLT, mas a gente continua na luta. Mas essa luta é uma construção diária, né? Então, não é só de uma pessoa. A gente está montando agora, a gente vai ter uma assembleia no próximo mês para a nova diretoria, né? E aí, vou eu de novo fui escolhida para continuar na presidência, né? Mas vem uma diretoria nova aí, toda com muito gás. Aí mando um abraço para minhas companheiras da Cooperativa de Cuidadores de Nova Iguaçu, Jaqueline, Mônica, mulheres aguerridas, Sandra, assim, você precisa conhecer, né? Maravilha. Então, a gente já está com um processo aí pensando em fazer lives que talvez quinzenais ou mensais. A gente não tem isso concretamente ainda, mas trazendo um especialista e um cuidador também. Né? Porque aí a gente precisa ter a voz dos trabalhadores, né? E isso, para a gente, é primordial. A gente já está começando, a gente tinha um curso que estava todo prontinho, o professor Daniel aí deu uma força danada na construção, só que a gente não pôde botar em prática por conta da pandemia, né? A gente tinha um fórum que iria acontecer também, um fórum de cuidadores, né? E também por conta da pandemia a gente não teve como estar fazendo, mas a Cierge é a voz do cuidador aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, se você, cuidador, ainda não se aproximou, vamos juntos, vamos construir lutas, vamos mostrar quem nós somos. E é isso, pode ter certeza que a gente está de braços abertos para receber. Nosso site é www.acierge.com.br. Tá? E beleza. Até a Viviane, ela perguntou se a Cierge oferece curso de cuidadores, ela está fazendo essa pergunta. A querida Marinha, né, que trabalha numa instituição asilar, ela diz que a preocupação é muito grande em capacitar os cuidadores, até dentro da instituição mesmo eles têm lá essa preocupação bastante grande, né? Quem mais? A Graça diz que cuida da mãe de 93 anos e fica muito feliz de saber que tem movimentos, né, nesse sentido, então está agradecendo aí você pela informação, e você está à frente desse projeto importante que é a Associação de Cuidadores, né, um coletivo, melhor dizendo, e o Jorge, né, diz que a Cierge faz toda a diferença. A nossa querida Zezé, né, tá chamando você de guerreira. Linda! Ela é maravilhosa, maravilhosa, Zezé. Essa mulher me manda mensagem todo dia, mensagens lindas. Beijo. Então, e a Maritza está fazendo uma pergunta, perguntando se... Peraí, deixa eu puxar aqui, que já sou eu rapidinho. Está perguntando se... Peraí, que eu vou voltar.
A pergunta dela eu achei importante. Cuidador de idoso pode assistir um idoso com doenças graves, como Parkinson e CA? É uma pergunta, né? Olha, Eu acho que a sociedade tem dúvidas acerca, né, do acompanhamento e trabalho do cuidador, né, Ana? Pois é, e aí é que está, Sandra, que o cuidador bem qualificado, bem preparado, ele consegue lidar bem com esses tipos de situações, que aí é um acompanhamento, que quando o paciente, um idoso com CA, ele está muito grave, ele tem toda uma equipe, né? Não tem só o cuidador está ali para somar naquela equipe, né? Mas claro que pode, claro que deve, né? Eu tinha um idoso que era muito interessante, que a gente trabalha, tem um trabalho que eu faço supervisão particular, e até o finalzinho da vida, a nossa equipe teve com ele e a equipe de home care também. Mas ele falava comigo o seguinte, quando eu falava assim, mas o senhor precisa ainda que fique todo mundo? Aí ele precisa, porque eu converso com os meninos, eu chamava dos meninos, né? Eu converso com os meninos sobre coisas do meu passado. Então ele contou para os meninos como foi o casamento, tudo. Olha, foi uma coisa tão assim forte aquilo para mim, a gente sentadinho na varanda, ele me dizendo, e eles ficaram até o final. Um dos cuidadores, que é o Ryan, que é esse que eu te falei, né? Ficou até o final. O Ryan, quando esse idoso faleceu, ele ficou bem abalado, né? Ele foi ao velório e tudo, e a gente precisou conversar muito, né? Porque essa escuta, né? Escuta de tantas coisas, mas que bom que ele... Aqui eu falei com ele, que bom que você pôde escutá-lo. Que bom que você não estava ali só para medir a medicação que está passando, isso, aquilo. Você sentava, conversava, né? Vai no sol. Tem até aquele padre Fábio de Mello que ele diz, eu só quero uma pessoa que me leve para o sol, me tire do sol, né? Ele tem um texto sobre isso, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é importante. Agora, um idoso com Parkinson, né? É interessante, Sandra, porque uma das coisas que eu quero muito ver se a gente consegue fazer pela associação para além do curso, ter depois uma educação permanente com esses tipos de... para você especificar um pouco, né? O cuidado com o idoso com Parkinson, né? Para você dar mais segurança. Exatamente. Né? Exatamente. Porque quando você trabalha numa equipe, né? Eu trabalhei na Abrigo Cristo Redentor, que foi uma escola para mim muito grande, né? E as fisioterapeutas ajudavam a gente a pensar naquela passadinha, né? Que a gente ficava insegura, da sandália, como é que vai calçar, né? Daquele medo que a gente tem, às vezes, da pessoa cair, porque realmente fica. Mas era importantíssimo, porque a gente estava ali e conseguia fazer esse trabalho. Então, eu acho que deve sim, né? Eu acho que tudo que não seja procedimentos invasivos, procedimentos que não seja da atribuição do cuidador, que o cuidador é para acompanhar, estar junto, estar atento. Esse é o principal papel do cuidador, né? Que não tenha nenhum tipo de procedimento invasivo, acho que é válido, sim, claro que é válido. É verdade. A Lília, né? A Lília também esteve com a gente lá na equipe, né? E ela disse que no curso de cuidadores da UNAP tem módulos específicos falando sobre as comorbidades, né? E as patologias comuns do envelhecimento, exatamente para dar mais, né? Mais consistência, né? À prática do cuidador, né? Então ela está ressaltando aqui essa importância. A Viviane está perguntando se a CIERJ trabalha com algum banco de cuidadores para divulgar. E a Vila Vicentina, de Brasilópolis, né, que é lá de Minas, também está aqui prestigiando, assistindo a sua live, né, Minas Gerais. Que legal. Que legal. A Viviane então está perguntando sobre isso, se tem banco, né? A CIERJ trabalha com algum tipo de banco. A gente não trabalha com esse tipo de banco, às vezes as pessoas vão sempre... A gente tem um grupo de WhatsApp, né? E às vezes até eu sou um pouco mal interpretada, porque eu digo que a CIERJ não é uma agência, né? Mas a gente divulga
né, trabalho. E se tem um cuidador, lógico, que a gente conhece, está precisando de trabalho e tal, alguém pede, evidente que a gente vai, claro, tá informando para esse cuidador, olha, tem essa vaga, assim, isso é fato, né? Mas não trabalho como agência, né? Porque as pessoas confundem um pouco, né? Achando que a associação tem esse papel. Não estou dizendo que futuramente não possa ter um viés de estar divulgando mais e tal, mas nesse momento a gente ainda fica numa situação muito delicada, porque a gente não tem estrutura ainda para tudo isso, né? Por outro lado, a associação nasceu não com esse intuito, né? Não que não possa ter, isso não é uma crítica, né? Mas o intuito hoje é fortalecer mesmo, é a gente ter consciência do nosso trabalho, né? Porque é isso, às vezes quer um trabalho, eu preciso muito trabalhar, mas precisa muito trabalhar, mas em qualquer condição, de qualquer jeito, e às vezes topa um trabalho que é um trabalho que não é um trabalho de cuidado, é um trabalho mais doméstico, né? E volta para a gente falando sobre isso, né? Então, acho que primeiro a gente precisa se conscientizar da nossa profissão e assumir isso mesmo. Olha, eu sou uma cuidadora, minhas atribuições são essas e essas e essas, a gente vai trabalhar dessa forma e ter uma consciência de classe, que enquanto a gente não entender que enquanto trabalhadores, se a gente não se unir, se a gente não gritar bem alto e gritar várias vezes, a gente nunca vai ser ouvido, a gente não vai mudar nada, né? Ano passado a gente teve aí um balde de água fria, né? Que a gente estava a passos para ser regulamentado, e aí o presidente Jair Messias Bolsonaro vai e veta. Mas, Sandra, eu vejo o seguinte, se tivesse lá um caminhão de cuidadoras, né? Nem que fosse tipo pau de arara, mas fosse um ônibus de mulheres lá, dizer, olha só, não, vocês vão nos escutar, a coisa teria sido diferente, né? Então, acho que a gente tem que aprender a fazer coletivo primeiro, tem que aprender a reivindicar seus direitos, para a gente poder pensar em outras coisas. Então, a gente não está inventando a roda, mas a gente quer que ela gire. E aí ela não pode girar de qualquer jeito, ela tem que girar dando respeito, dando visibilidade, sabe? Credibilidade. Porque é isso, a política foi pensada lá atrás, mas não foi pensada numa qualificação real. O médico ele só vai operar depois que ele passar muito tempo estudando. Né? É verdade. As pessoas não possam, né? E aí as companheiras que ainda não tiveram oportunidade de fazer um curso, por falta de dinheiro, por falta de tempo, é exatamente por isso que a gente luta, para ter esses espaços, para a gente ter o direito a ter direitos. Né? A gente agora procurou todos os candidatos à Prefeitura do Rio, propondo, né, propondo projetos aqui no micro, né, para ver se começa a se pensar. Porque a gente tem, dentro da saúde mental, a gente tem 720 cuidadores, boa parte não tem um curso de qualificação. Aí, quando tem um processo seletivo, essas mulheres estão ficando para trás, Sandra. Hoje em dia, a gente tem um exército reserva de desempregados muito grande. A gente está concorrendo com pessoas com formação de nível superior, sabe? Então, a gente precisa acordar, porque senão a gente vai ficar lá no limbo de novo, né? E para recomeçar é complicado. Então, a gente tem que fazer uma resistência para aguentar. Nossa, concordo mesmo com o que você falou, perfeito. Eu acho que a gente levou essa trombada, né, do governo federal, do presidente da República, na verdade, que foi ele que vetou, né, o projeto estava todo pronto, depois caminhadas, né, que não foi fácil, né, todo mundo que está dentro dessa área sabe o que custou isso, custou caro, né, você indo para lá e para cá, indo para Brasília, Daniel, todo mundo se mobilizando, encontros, né, fóruns que a gente fez, vários, né?
O último, inclusive, foi potente, isso, né? exatamente. A gente é surpreendido com essa notícia terrível, né? Porque nos outros países desenvolvidos, o cuidador, ele é um profissional que faz parte dessa rede de cuidados, né? Dos idosos dos outros países desenvolvidos, e por que não aqui no Brasil, já que a gente está ascendendo para esse envelhecimento, a gente não pode organizar essa categoria como a gente precisa organizar. Então, assim, eu condeno, né, fortemente você, eu sei, todos nós estamos lutando para isso, né, fortemente o que ocorreu com essa luta, né, que foi uma luta de anos, né, para construir essa lei, né, esse projeto de lei, né, para 9 a gente não anos. conquistar, exatamente, não conquistar o que todos nós esperávamos, né, infelizmente. Ana, a Viviane está perguntando, você poderia rapidamente elencar as atribuições do cuidador, rapidamente, só para as pessoas que têm dificuldade ainda de entender quais são as atribuições do cuidador de idosos, rapidamente, sim, né? Porque precisa, gente, olha só, para quem ainda não entende dessa questão da formação e tudo mais, desse contexto, isso aqui dá uma aula, tá? A gente falar das atribuições do cuidador vai dar uma aula, né? Exatamente. Então, assim, eu acho mais fácil, né, Ana? Você pode falar um pouquinho. Eu acho mais fácil a gente dizer o que não é atribuição do cuidador. Eu acho mais fácil isso, porque até mesmo a gente não pode engessar, porque a gente não tem nada legítimo para poder estar dizendo disso, né? E eu acho que fica muito delicado dizer como o outro tem que trabalhar, né? Acho que depois que for tudo realmente concentrado, aí a gente pode dizer. Mas o que não é fazer faxina, não é limpar a janela, não é deixar o idoso sozinho para fazer comida para a família toda, não é lavar banheiro, não é descer com o cachorro, não é nada disso. Entende? Eu acho que esse fica mais fácil, né? Para a gente tirar um pouco, né? Limpar a área, né? E entender, porque às vezes a pessoa diz, outro dia alguém me ligou, não, Gilda, eu estou precisando de uma cuidadora para dormir com a titia, só dormir, titia lúcida, titia não precisa de mais nada. Falei, mas não é para dormir, porque dormir por dormir, a sua tia podia dormir sozinha, né? Não, mas ela dorme a noite toda. Eu falei, então por que vocês querem um cuidador? Não, porque teve um dia que ela caiu. Aí eu falei, bom, então você quer uma pessoa que faça um plantão de 12 horas noturno. Porque a gente tem que sinalizar isso para as pessoas, né? E por mais que o cuidador esteja lá, vá dormir e tudo, mas ele está ali à disposição, né? Se acontecer uma intercorrência, ele vai estar ali, né? E para quem trabalha como cuidador, como eu trabalho, né? Outro dia eu fui fazer um plantão, voltei moída, porque esse plantão de 48 horas, né? E o idoso levanta várias vezes na noite para ir no banheiro e tal, você vai acompanhar, porque você não sabe o que está acontecendo. Você vai estar atento. Então você não dorme, você dá aquela cochilada de alguns momentos, mas então tá. Então, acho que é isso, né? Ou às vezes quando vê, tá sentado na praça, conversando com o idoso, tá só batendo papo, não tá, tá ouvindo. Está ouvindo, a escuta, né? E depois, essa questão aí, esse exemplo que você deu, se essa pessoa idosa sofreu uma queda, significa que ela é uma pessoa em processo de fragilidade, né? Então, ela precisa, né, de cuidados diferenciados para que ela possa realizar o dia a dia dela, ou, enfim, tá melhor protegida, vamos dizer assim, para que não ocorra tipo de acidente doméstico, principalmente. E isso, o cuidador faz isso com uma precisão muito boa, né? Então, assim, mais uma vez a gente está esclarecendo para o público, né, que vai buscar um cuidador, exatamente qual a responsabilidade
desse profissional, né? Não é só para estar lá de enfeite, né? Sentado no sofá de enfeite com idoso, não, é muito mais do que isso, né? Você colocou isso muito bem, é verdade, com certeza. Bom, você até comentou, né? Nós comentamos aí essa questão da lei, né, que foi vetada pelo presidente da República atualmente, né, no ano passado. Todos esses projetos de lei que nós já tivemos, né, foram alguns que foram voltados para a profissionalização do cuidador, demonstraram a vontade da sociedade em valorizar a prática do cuidador, né? Você, como ativista da causa do cuidado, como que você vê esse processo de luta, de que a sociedade, então, busca, de alguma forma, essa valorização para o cuidado, né? E vê hoje no cuidador um profissional que está sendo mais requisitado, né? Melhor requisitado, vamos dizer assim. Claro que a gente não precisa esclarecer muito, né, o papel do cuidador, mas já melhor requisitado. Como é que você vê isso? Olha, Sandra, eu vejo... né, esse avanço do papel do cuidador, como é que você vê isso? Eu vejo positivamente, né? Eu gostaria de estar vendo melhor se tivesse um envolvimento político maior das trabalhadoras, né? Então, às vezes me irrita muito quando a gente não envolve os trabalhadores na construção. O projeto de lei que aí foi o 2012, né, que era do Mano Ferri, que tinha como relatoria a deputada Benedita, a gente teve a oportunidade, você lembra bem, né, também, Daniel e todos, Serafim, de quantas vezes a gente teve com a Benedita falando, né, levando, construindo junto, vendo as possibilidades, a audiência pública aberta, as cuidadoras acompanharam, depois a gente não conseguiu ir a Brasília, mas depois a gente conseguiu ir numa outra, né? Infelizmente, o projeto depois que passou, que era da deputada Cristiane Brasil, que até avançou mais do que o anterior, que foi discutido com a base, né? E aí tinham questões, né, que a gente precisa falar para poder não se repetir, né? Tinha lá os incisos que precisava ter aptidão física e mental para trabalhar com idoso ou com a pessoa cuidada, certificado por um psiquiatra, mas ninguém dizia de onde esse psiquiatra, onde seria isso, né? Uma das coisas, né? Tudo para emperrar. E aí tinha lá, não pode ter antecedentes criminais. Sandra, a gente vive num país racista, fascista, homofóbico, machista e colonizador, onde a maioria da nossa realidade, aí eu falo aqui do Rio de Janeiro, nós somos mulheres pretas, sabe? Então a gente às vezes já passou por coisas que ninguém nem sonha, mas já passou. E passou. E aí, por isso, a gente não vai poder ter esperança de fazer uma vida diferente, de poder pleitear uma profissão. Nenhuma outra profissão pedia isso. Então, você já vê aí que é uma questão de divisão mesmo de classe. Olha, vocês têm que ficar aqui, mas vocês podem ir, mas vocês têm que dançar aqui conforme a nossa música. Não é assim que se constrói política. Não é assim. Não é discriminando as pessoas, sabe, isolando as pessoas que a gente vai mudar alguma coisa nesse país, ou que a gente vai mudar no cuidado em geral, né? A gente acolhe. Então, eu lembro de um dos encontros de cuidadores, se eu não me engano, o 6º ou 5º, que a gente fez até na UERJ, que a gente levou uma das cuidadoras, que a gente já trabalhou, que teve um problema, passou para o sistema prisional, saiu, foi trabalhar como cuidadora, teve essa oportunidade. Hoje em dia é enfermeira, ela fez faculdade de enfermagem. Sabe? Se essa mulher não tivesse tido essa oportunidade, Sandra, o que seria? É verdade. Sabe? Então, a gente tem que pensar no projeto de cuidado, lógico, evidente, você vai, qualquer trabalho, né? Você vai passar por uma entrevista, lógico que você vai saber quem é o sujeito que você está botando. E aí não quer dizer nada
às vezes, uma coisa do passado não pode te condenar no futuro, não se você já pagou por aquilo, né? Então, a gente tem que repensar aí essas coisas. Então, a gente já está começando agora, a gente mandou até um rascunhozinho lá, naquele grupo que a gente está lá, regulamentação já, das propostas, né, para o novo PL, e agora eu quero muito apoio das companheiras, então convoco mesmo que a gente esteja junto nessa construção. Não pode ser de cima para baixo, Sandra, tem que ser de baixo para cima. Tem que ser da necessidade do povo, tem que ser da realidade do povo. Exatamente. Não pode ser mais isso. Não pode ser só discussão de intelectuais, tem que ser com os trabalhadores. A gente se afastou dos trabalhadores e a gente está pagando um preço alto. Só que a gente não pode deixar que isso aconteça não com cuidado. De jeito nenhum, concordo contigo. A Cleide até está dizendo que a primeira experiência dela aí, né, de acordo com o que você colocou, foi péssima, foi abusiva, foi terrível, a primeira experiência dela como cuidadora. E uma coisa para complementar o que você colocou é que nessas seleções, né, outras categorias não passam por esse rigor, né? Por que no cuidador Não. ele tem que passar, né? Quer dizer, que discriminação é essa que ninguém entendeu naquela época, né? A proposta de lei lá, graças a Deus não vingou, né? Da forma que estava sendo proposta, né? Claro que a gente estava lá sempre, né? Não, a gente ia lutar para mudar, né? Mas foi o que você disse, a luta e a organização dos cuidadores e das pessoas que estavam na frente, né, de luta também, intensificou, né, essa defesa com relação ao papel do cuidador. Então, isso naquele momento, foi decisivo para não deixar, né, que os cuidadores servissem assim de frente, né, para outras iniciativas de exploração do trabalhador, né? Então, isso foi super bacana. O Paulinho do Carmo, que está aí, ele disse que adora aquela camisa Respeite o Idoso, um dia será você, que ele acha legal. Maravilhoso. E ele também está prestigiando aí a sua fala, achando que realmente foi importante o que você está comentando, né? Tem um monte de gente, a Yaraci, sabe quem é a Yaraci? A Yaraci é uma aluna nossa da UNAT, uma amigona, mas uma fofa. Eu, inclusive, fiz a live dela. Ela está aqui dando parabéns para você, está dizendo que, nossa, está toda encantada aqui. A Yaraci tem 89 anos, tá? Nós fomos uma vez numa roda lá. Eu lembro, cara, maravilhosa. Fomos eu, ela e Terezinha. Terezinha também. Terezinha, beijo. Terezinha está aí acompanhando. Deus do céu. Bom, Ana, quais são as áreas de trabalho, então, hoje preenchidas pelos cuidadores de idosos? Quais são as áreas hoje? Olha, hoje as áreas que a gente tem notícia, que a gente tem companheiros que estão nesses espaços de trabalho, né? E aí a gente fala da necessidade que teria de ter um curso, os cursos de cuidadores, mas que tivesse os cursos também o cuidador de saúde mental, sabe, o cuidador com deficiência, porque acaba que às vezes você faz o curso de cuidador, você vai trabalhar naquele dispositivo, mas você nem está tão feliz ali, mas você vai porque você preencheu aquela vaga, que você tem um curso de cuidador, e isso já é um passo e tanto. Mas nas unidades de acolhimento, nos serviços de SRTs, né? Nos CAPs agora tem muito, que aí eles chamam de acompanhante territorial, mas agora a própria prefeitura está reconhecendo e assinou a nossa carteira como cuidador de saúde, entendeu? Tem os abrigos, né? As ILPIs, né? Eu tive outro dia uma cuidadora que me telefonou, que ela trabalha numa república de idosos. Eu achei o máximo, né? Legal. Exatamente. E aí ela queria saber, né, de como é que ela se associava e tal. Bom, mas eu fiquei muito feliz de saber, é uma república pequena, mas uma república que foi construída entre amigos. Aí você vê tudo isso que era previsto na Política Nacional do Idoso. Né?
Fofo, né? Pois é, e assim, ela falando, eu fiquei doida. Eu falei, se faltar gente aí, eu vou trabalhar aí. Porque ela falando que é encantada, né? Eu quero uma república, eu não quero um asilo, né? Onde às vezes a gente acaba tendo uma morte social, né, Sandra? Né? Então, é tão legal, né, Ana? Se você pensa assim como eu, a gente que continua nesse processo, né, de luta, de defesa da pessoa idosa, né? Saber que um dia seremos velhinhas, bem velhinhas, assim, eu acho, pretendo, acho que você também, e que a gente vai olhar para trás e ver que a gente, poxa, a vida fez parte desse processo, né? Eu acho que é um encantamento, né? Eu vejo como um grande encantamento, né? A gente, não só nós, mas tem um monte de gente aqui, Cristi mesmo está aí com a gente assistindo, maravilhosa na psicomotricidade, né? E tantas pessoas. A Deise está colocando aqui, a Deise Ramos, que ela foi cuidadora da mãe dela durante muito tempo. Assim, a gente também, esse olhar para quem cuida, né, o cuidador familiar, que é uma questão também que a gente deve aprofundar mais ainda esse processo. Com certeza. Né? Não é só um idoso que a gente vai cuidar daqui para frente, a sociedade vai cuidar, mas mais do que um idoso, né? Então as pessoas têm que estar preparadas de verdade. Mas voltando a essa sensação que você está colocando aqui, e eu também divido com você essa mesma sensação, é a sensação de que a gente, quando ficar bem velhinha, a gente vai dizer assim, poxa, que bacana, né? A gente botou uma pedrinha a mais nessa construção, né? Pois Isso é legal. Porque eu acho que é isso. A CIERJ, ela não vem numa luta, lógico, para os cuidadores formais, evidente, mas o cuidador familiar também, né, é muito bem-vindo na luta, porque a gente sabe que é uma sobrecarga, né? Inclusive, a gente pensa, né, e a gente já tem falado em alguns espaços, e vamos falar aqui também dos programas de governo, de prefeituras municipais, que aí abrange, que tem um cuidador da estratégia de saúde da família, né? Porque senão, Sandra, a gente só vai também debater e aí a gente vai regulamentar a profissão. Mas regulamentando a profissão, e o que fazer? Só vai ter direito as pessoas que podem pagar, né? Como se pobre não envelhecesse, né? E aí a gente precisa pensar, e eu acho que é isso, é só juntos, é construindo juntos, é ouvindo mesmo, né? Eu acho que assim, o trabalho, eu tenho uma facilidade no meu trabalho, que eu trabalho muito no território. Então, quando você anda no território, né? Eu trabalho na Zona Oeste, até um beijo para o pessoal do CAPES, e a Zona Oeste eu vejo os idosos, às vezes, lá, assim, sentados. Eu tive idoso paradinho, sentado na praça, e aí eu perguntava, está tudo bem? Que a gente tem aquela coisa, né, de até ver se está tudo bem, que ela fala um calor do cão. Estou esperando a hora, porque hoje meu genro está em casa, e aí não gosto de incomodar. Sandra, por que a gente não tem centro-dia? Por que a gente não tem mais centro de convivência? Né? Sabe? Em espaços que já existem, ocupar esses espaços, dar trabalho para os cuidadores, porque aí esses espaços exigem que tenham cuidadores, né? Então, acho que a discussão é muito ampla, né? Nossa, muita coisa, até Serafim está até colocando aqui que o cuidador deveria estar praticamente em todas as modalidades e ações previstas na Política Nacional do Idoso, que abrange diversas áreas, né? A área da saúde, a área da assistência, da educação, do lazer e outras tantas áreas importantes que você acabou de colocar aí mesmo, né? A questão do idosinho sentado na praça, esperando o genro sair para ele poder voltar, né? Isso aí é demais, né, Ana? A Associação de Cuidadores de São Paulo também está parabenizando. Tá? Um beijo para a Lídia. Aí prestigiando. Também estão te perguntando se a CIERJ disponibiliza algum material informativo para os cuidadores e para os familiares. Sim, para os cuidadores, sim. A gente está agora organizando tudo virtual, né? Porque a gente não está podendo
A nossa sala fica numa instituição que, por conta da pandemia, não está tendo circulação, né? Mas a gente disponibiliza sim. Inclusive, a gente tem a cartilha, né, que aí com o professor Daniel também, né, sobre o Covid, a gente disponibilizou, a gente conseguiu imprimir para algumas companheiras que têm dificuldade de acessar, e a gente levou e foi muito bacana, né? Mas a gente tem sim, a gente está melhorando bastante, é isso, né? Agora, depois da eleição, agora a gente vai poder dar uma guinada melhor nas coisas, né? Porque a gente está se organizando agora para tudo, mas a gente disponibiliza sim. Agora, para o familiar, a gente até é uma questão aí que eu vou anotar aqui, a gente vai pensar assim, com muito carinho. A gente pode até trocar uma bola depois e você me ajudar aí nisso. Sim, claro, você sabe. Bom, estão colocando também a questão do salário. Qual é o salário de referência e a carga horária do cuidador? Dúvidas no ar, Ana. Questão salarial e carga horária. Pois é, né? É outra coisa também delicado, que eu posso dizer, não pode ganhar. É muito delicado, porque hoje tem essa livre negociação, né? Eu posso falar enquanto cuidadores via CLT, de abrigo, da rede de saúde, que aí a base é o mínimo, e como no Código de Ocupação a gente está lá junto com os domésticos, é a base do salário dos domésticos também. Tem, às vezes, acrescenta, porque você faz 12 horas, então eles botam um adicional de salubridade e sai mais um pouco que o mínimo, mas dá uns R$1.200, R$1.300 por aí, né? Lógico que quem consegue via CLT, que hoje em dia é quase uma coisa assim impossível, né? Que vem essas cooperativas e vem a terceirização da terceirização, que vira quarteirização, né? Que aí você perde direitos básicos, como direito ao transporte, direito à alimentação, né? Então, isso tudo são questões que a gente precisa falar também, que é o que tem acontecido em alguns espaços, né? Mas alguns espaços ainda preservam, né? Como a saúde mental, que é mais ou menos a base do salário, é esse, e com o benefício, que não é um benefício, que é uma contemplação do salário, que é o vale alimentação e o vale transporte, né? Mas, assim, via particular não tem, isso é muito delicado, porque vai da negociação, né? Hoje a gente tem aí um quadro, porque aí a gente tem que entender também o familiar, né? Outro dia uma cuidadora me ligou, aí ela falou assim, eu não sei se eu aceito, eu falei, mas aí como é que vai ficar? Eles fizeram uma negociação que ficou legal, porque a pessoa está numa dificuldade financeira e foi sincera, entendeu? Sim, e aí diminuíram as horas, entraram no acordo, ninguém saiu perdendo. Mas isso também não é tão simples. Todos, né, Ana? Tem que ser um acordo tácito, né? Tem que ser bom para todos, né? Exatamente. O Paulinho está falando que precisa ter esse amor, Paulinho do Carmo, né? Além do curso, da formação, né? Dessa prática e tudo, é a questão do amor. E aí eu te pergunto o seguinte, isso vai até favorecer aqui a minha perguntinha para você, a próxima. Além de saber, né, com a fragilidade dessa pessoa idosa, né, o cuidador ou cuidadora de idosos, eles têm que conviver com a subjetividade das relações humanas, né, aquela questão, famílias em conflito, né, idosos que estão passando por doenças, né, degenerativas e apresentam alteração de comportamento e humor. Quer dizer, o cuidador está ali, né, nesse mundo todo, né, com as relações intrafamiliares, que às vezes não são tão boas assim, são traumáticas, vamos dizer assim, né? O idoso apresenta esse quadro de fragilidade em função de demência. Como é que você vê esse contexto? Volto a dizer, o contexto é quando o cuidador ele é bem preparado, ele vem de uma formação que deu essa base para ele, né?
para ter esse alcance de não levar as questões para o pessoal, né? E entender que a questão, às vezes, do ambiente social, foi o que você trouxe aí muito bem, né? Que são famílias em conflito, né? São vínculos rompidos, são relações, às vezes, que nunca se deu e aí teve que se dar porque chegou a velhice e não tem onde deixar papai, onde deixar mamãe, e é comigo mesmo, mas eu boto uma terceira pessoa aí, né? Então, o cuidador tem que lidar com tudo isso. Não é fácil, né? Mesmo, às vezes, com você tendo uma qualificação, você tem que ter um suporte, né? E isso a gente está pensando, a gente tem uma psicóloga da associação que atende, né, a Angélica, né, que é uma parceira, e às vezes ela tem muitas essas questões, né, porque não é sempre, porque não é fácil você levar um tapa, né? Não é fácil, às vezes você também não está bem, porque a gente também tem o outro lado desse trabalhador que também é fragilizado, né? Verdade. E aí... Ele está deixando até seu esposo em casa, sozinho, para cuidar... Exatamente, exatamente. E aí, trabalhar com essa subjetividade é muito delicado. Eu gosto muito de um filme, não sei se você já assistiu, que é Intocáveis. Ah, sim, maravilhoso. Então, eu tenho algumas críticas, lógico, ali, algumas questões. É um olhar americano, né? Exatamente. Mas a gente trazendo para o olhar brasileiro, né? Que relação que foi construída ali, né? Como é que aquele rapaz começou a entender a subjetividade daquele homem? Ele ainda era um homem, né? Ele ainda era um sujeito, né? E que tem uma parte que um familiar vem e diz, olha, mas ele não vai ter pena de você. Ele falou, mas é exatamente isso que eu não quero pena. Então, a gente, às vezes, com essa coisa do querer bem, né? A gente quer muito bem em todo mundo, né? E é ótimo isso, mas até onde vai esse querer bem? A gente também tem que dar o nosso limite, né? E aí, a gente, lembrando aí de Jung, né? Quando ele diz, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar outra alma humana, seja só uma alma humana. Então, veja o outro como você gostaria de ser visto. Exatamente. Né? Eu fico falando... O outro, né? Isso é super importante. Sim, exatamente. Não é um processo fácil, mas é um processo que a gente tem já quando se tem uma base. E a gente vai ter outras bases, né? Porque eu acho que a gente promoveu ao longo desses anos na CIERJ vários momentos de reflexões, vários encontros de cuidadores, onde a gente pôde fazer trocas, rodas de conversa, onde se tratavam as coisas, né? E eu acho que isso a gente não pode perder de vista e nem deixar de falar, mas não pode... Eu sou muito contra, apesar de eu falo o tempo todo de amor, eu amo tudo, eu amo viver. Eu amo viver. Então, mas a gente não pode trabalhar com amor. A gente pode trabalhar não com amor, mas não por amor. Nem assim, porque não vai dar certo. Algum momento isso não vai dar certo. Então, acho que é um exercício que a gente vai ter que ir fazendo. A Lília até está colocando isso. Ela disse que essa questão que a gente abordou aqui agora deveria até fazer parte da formação, né? Para a gente aprofundar mais, né, esse contexto todo, esse processo fisiológico e também a subjetividade do envelhecimento, né? A Lídia até diz que... A Lídia não, a Marisete até diz que o familiar às vezes dá mais trabalho que o próprio concordo. Os problemas são tantos, né? Concordo. A Lídia está falando que nós, cuidadores, somos multiprofissionais sem graduação, mas amamos esse dom, né, de ser cuidador, né? Então, assim, é uma complexidade, né, Ana, que a gente, aqui, parando para pensar, né, a gente vê, nossa, tem que
tem que aprofundar mais, tem que pensar mais, tem que refletir mais. As relações humanas, né, que passam por diversos aspectos, merecem, né, que a gente realmente faça essa reflexão que a gente está fazendo aqui nesse encontro de hoje, né? E é Daí, necessário, que a gente está fazendo, né, Ana? Estou conseguindo notar. Porque senão você vai objetivando o sujeito, né? Eu vejo às vezes, eu acho que teve uma cuidadora uma vez, no abrigo ainda, né? Que aí o idoso estava se masturbando e ela ficou apavorada com aquilo, mas ele já é velho e não sei o quê e tal. Eu falei, minha querida, o que ele tem mais na vida? Então deixa ele ser feliz, né? Então... Ótimo. A gente tem, olha, Ana, a gente tem muito ainda, né, a desvendar, né, e a gente precisa dar essas contribuições, falar mesmo a respeito, né, e que bom que a gente está tendo essa oportunidade de trazer aqui os cuidadores e cuidadoras que estão nos assistindo e que podem multiplicar hoje, né, todo esse conceito, né, novo, de respeito e também de saber lidar com situações mais delicadas, né, como é o caso da masturbação, né, no envelhecimento, e outras questões também que a gente ainda precisa desvendar, que não estão tão bem, né, organizadas ainda nas cabeças de todos, vamos dizer assim, sim, né? O envelhecimento é um processo, né, que vai se abrindo a cada momento, né? A cada momento é uma situação inovadora, né? Para todos nós que estamos atravessando esse processo do envelhecimento, né? Bom, como você vê, então, o cuidador formal, né, já que a gente está falando aí dessa categoria que a gente tanto quer ressaltar, nesse cenário brasileiro agora, cenário da pandemia, as questões de redução de direitos implementadas pelo atual governo federal, né? Nós tivemos a redução do Conselho Nacional do Idoso, as políticas do envelhecimento não estão tão bem implementadas como a gente gostaria, né? E outra redução de direitos em outras áreas que a gente vem acompanhando. E a pandemia com isso tudo, como é que você vê o cuidador formal nesse contexto todo aí? Eu vejo muito fragilizado, né? Eu vejo mais explorado que nunca, né? Porque a gente está na pandemia, mas a gente veio numa crise, né, financeira que a pandemia só fez aumentar, né? Então, eu vejo um cenário muito difícil, né? Mesmo aquela coisa, né? A gente, fomos considerados profissionais essenciais, tá? Ótimo, maravilha. Mas como que a gente está tratando esse profissional essencial, né? A gente teve várias denúncias, né, de cuidadores que estavam praticamente, a gente até usou esse termo, em cárcere, né? Ficando um mês, uma semana longe da própria família, né? Sim, em nome da proteção do Covid, ótimo, mas outras profissões não tiveram que fazer isso, Sandra, entende? Né? E aí dispensou a empregada porque não pôde mais pagar ou porque ia ter mais circulação, e o cuidador assumiu algumas coisas dentro dessa casa, né? A gente teve cuidadores dentro de unidades de abrigamento em que os técnicos de enfermagem, como estavam mais à frente de algumas do tratamento do Covid em si, adoeceram, e aí, em alguns momentos, eles tiveram que estar num apoio sem ter sido treinamento antes, e sem ter o EPI adequado, entende? Então, a gente precisa, mais que nunca, entender a nossa responsabilidade de fortalecimento da categoria, porque a gente fica como uma folha que todo mundo joga para lá, joga para cá. Todo mundo manda no cuidador, todo mundo sabe tudo sobre o cuidador, mas, na realidade, ninguém se preocupa, né? Estou falando assim, ninguém se preocupa. A sociedade e as gestões em si não estão nem aí se vai ter mais uma vida
que se perdeu ou que não perdeu, né? Eu tive algumas companheiras do abrigo que adoeceram com Covid, ficaram em casa. E ficaram em casa e não tinha respaldo nenhum. Teve da gente, uma ligando, vendo, tá bem, tá tudo bem, sabe? A gente tem uma rede de saúde toda fragilizada, toda fragmentada por interesse político que o SUS, sabe, se detone. Aí quando vem colocando, agora até que não, que eles não estão mais botando a camisa do SUS, chega, me dava uma raiva, né? Porque aí você vai, gasta 200 milhões, que sumiu no hospital de campanha, enquanto você tem lá uma estrutura do Hospital do Fundão, que você podia investir lá e você ter leitos para tratar as pessoas. Então, a gente está num descuidado total. Não só com os cuidadores, né? É um descuidado social, né? A gente tem os extremistas mandando mais do que a lei do ECA na vida de uma criança. E aí, meu abraço, meu aplauso, toda a minha vigor para as mulheres de Pernambuco que foram para a rua e foram lutar. Então, a gente vai, mais que nunca, a gente precisa fazer uma união de novo da classe trabalhadora somos todos nós, para pensar juntos soluções, porque senão a gente vai sucumbir, Sandra. Verdade, concordo. E, inclusive, né, Ana, a gente não pode esquecer da PEC 95, né, no governo Temer, né, que reduziu os gastos em saúde. E o que aconteceu com a pandemia, né? Todo mundo viu que o nosso SUS, que, aliás, é um dos melhores do mundo, né, tinha que estar em pé, né, para dar conta dessa pandemia que a gente viveu. Então, mais do que nunca, todos nós temos que saudar o nosso SUS, fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde e não deixar que, né, aventureiros façam o que fizeram, né? Retalharam o SUS, né? Impediram, né, que o SUS tenha o financiamento que tem e que tem que ter, mesmo que saúde é o bem maior de todos nós, né? Para que a gente possa realmente ter uma sociedade justa, né? Então, precisamos de verdade estar unidos para não permitir, né, os avanços em relação aos direitos conquistados desde a Constituição de 88, né? Então, isso é importantíssimo. Eu queria até aproveitar, olha só, a Rose, da Uniswan, né? Sim, conhece Rosinha? A Rosinha está aqui, desejando, tá dando parabéns para nós. Rose, aparece, você sumiu, querida. Rosinha, faz fumaça de que você está viva. Mas aparece, você está andando sumida aí, a gente quer, tô com saudade, quer ver você aqui, claro, todo mundo em casa, hein, gente? Bom, aí, Aninha, a gente está caminhando para o encerramento da nossa live. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para a sociedade no tocante à valorização do trabalho dos cuidadores de idosos, mas antes de você deixar essa mensagem, que eu acho fundamental que você venha da sua fala de presidente de uma associação hoje tão sólida como a Cierge aqui no Rio de Janeiro, eu queria citar uma fala que eu extraí de uma defesa de tese de uma doutoranda lá da Fiocruz, que me emocionou demais sobre esse tema que nós estamos tratando, e que eu queria passar aqui, né, dedicar aqui a você esse comentário que foi extraído de uma cuidadora da pesquisa dessa doutora aqui da Fiocruz. Então, ela extraiu o seguinte comentário da Ana também, tá? Ana, cuidadora. Cuidar é a arte de amar. Cuidar é uma atitude, é observar, é conversar, é escutar, é ouvir, é prestar atenção no que a pessoa quer dizer. Esse foi o que essa cuidadora fez para a tese de doutorado, aluna da Fiocruz. Eu queria, então, dedicar isso a você, esse comentário. Obrigada.
né? Você é um representante importante, né, desse contexto dos cuidados, e para você, então, aí deixar uma mensagem para essa sociedade toda, né, que hoje precisa valorizar o trabalho do cuidador, né, e que os próprios cuidadores também, né, precisam se conscientizar da sua força, né, para lutar, para que a gente avance nesses projetos, num novo projeto de lei, né, com certeza, para que os cuidadores, então, ganhem, de fato, o respeito da sociedade e a visibilidade que merecem, e também, né, as condições, né, de todos os trabalhadores que esse país conquistaram, esses cuidadores devem conquistar. Então, eu queria dizer para você que deixa essa mensagem para nós. Tá bom. Bom, eu acho importante, sabe, que a gente veja que o cuidado é uma via de mão dupla, né? Quando você cuida de quem está cuidando, você está recebendo cuidado em dobro. Se você tem um profissional que ele está sendo bem remunerado, que ele está sendo acolhido, que ele está sendo respeitado, que ele está sendo valorizado enquanto ser humano, você está mudando muita coisa nessa história do cuidado. E a gente precisa entender e se solidarizar de novo. Nós estamos esquecendo que nós somos pessoas humanas. Eu acho que a pandemia trouxe aí reflexões para algumas pessoas, mas para as outras parece que não trouxe nenhuma. Né? A gente está enterrando pessoas sem poder se despedir. Então, o corpo humano ele é igual, do rico, do pobre. Então, o que é o cuidado? O cuidado é exatamente você ter a capacidade de se colocar diante do outro, de ver a necessidade do outro e de não humilhar o outro. Não existe ninguém acima de ninguém. Existem pessoas que precisam uma das outras e que esse cuidado circule, em vez de ser só horizontal. Precisa circular. Isso é, acho que, o principal do cuidado. E para as companheiras cuidadoras, a CIERJ não caminha sozinha. A gente precisa de vocês firmes, a gente precisa de vocês fortes. Eu agradeço todo dia, porque elas são maravilhosas, Sandra, sabe? Da pandemia, então, cada uma ligando, a gente chora junto, a gente briga, a gente chora de novo, mas a gente vai sempre estar junta. Mas sozinha eu não consigo. Tem que estar vocês juntos com a CIERJ, tá? Te agradecer muito, Sandra, por essa noite. Foi muito bom, muito prazeroso. Sim, estou muito feliz. E a gente ainda está recebendo tanto elogio, eu faço questão de ressaltar. O Benedito, da Associação de Cuidadores de Idosos de Campinas. O Saga, querido Saga. Eu sei que você conhece, né? Maravilhoso. Muito grande, Leila Corado, amigona Dulcineia, Graça, olha, tanta gente bacana está falando coisas maravilhosas. Eu queria de verdade, gente, agradecer o carinho que vocês tiveram com a gente essa noite. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, no meu canal, que está lá cheio de lives bacanas para a gente poder rever. Quem não assistiu vai assistir, quem assistiu pode assistir outra vez. E dizer o seguinte, que na semana que vem nós temos um convidado, um geriatra que vai falar exatamente da prática da geriatria na pandemia. Então, eu acho que também é um assunto que tem de grande importância. Então, gente, fica atento aí para o nosso trabalho e vamos em frente. Aninha querida, o Serafim está mandando um abraço lá de Portugal. Ai, meu lindo, que saudade! Maravilha! Selma também, que é cuidadora, falando coisas incríveis. E, nossa, prestigiando você. Mas você vê, a gente é muito amor, né? Lá em Portugal é madrugada, a criatura está nos vendo, Sandra. Olha que delícia! Que fofo! Olha aí como você está cheio de prestígio. Nós! Pois é! Mas você! Lilian, que linda, que também está aqui dando maior força para nós. Lá o pessoal da Vila Vicentina, né? Que prestigiou o nosso trabalho.
E muito obrigada, gente, pelo carinho. Aninha, mais uma vez, olha, Obrigada a estou você. amando. Muito obrigada, você é incrível, generosa, assim, você é uma luz que irradia, assim, toda uma energia muito linda, e eu adoro você, desejo realmente sucesso nessa sua carreira, Amém. sabe? Verdade, saúde também, que nós todos estamos precisando bastante, né? Para a gente poder enfrentar isso tudo e sair disso bem, e com sabedoria, né? Precisamos tudo que nos traz assim de sofrimento, na verdade é uma sabedoria que a gente tem que se apropriar para o crescimento, né, do ser humano, né, da existência. Então, Aninha, muito obrigada de verdade. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Sandra. Tá bem, adorei te ver. Beijo para você também. Tá? Valeu, meu amor. Beijo, tchau, gente. Tchau, Valeu, querida. Obrigada. Boa noite para você. Tchau.